Boa tarde, radionautas, aqui da On Web Rádio. Hoje nós estamos aqui começando o nosso programa com uma presença, assim, super especial. Eu sou suspeito para falar porque eu sou super fã dela, da Ellen Stacconi. Todo mundo aí conhece a Ellen Stacconi, ela é uma jornalista já consagrada. Ela trabalha hoje na IPTV Campinas, que é uma emissora afiliada à Rede Globo, e já tem uma trajetória no jornalismo aí de muitos anos, de mais de 20 anos, né? De reportagens, de editoriais e várias matérias, várias coberturas, né? De grandes eventos, como, por exemplo, a Copa do Mundo, ela já cobriu, eleições, ela já cobriu. Então, a Ellen é fera de verdade, gente. Vocês vão ver que vai valer muito a pena vocês assistirem ou ouvirem nesse nosso bate-papo, além da simpatia que ela é. E a intenção hoje é um bate-papo com ela mesmo, para conhecer um pouquinho mais sobre a carreira dela, e ela compartilhar um pouquinho mais com toda a experiência que ela tem e as histórias muito legais que ela tem para contar, para dividir com a gente. E eu queria já antes de começar qualquer coisa, Ellen, eu queria te agradecer muito de coração mesmo a tua participação, você ter aceitado participar com a gente aqui. Entendo que a tua agenda ela é super concorrida, né? Mas você foi muito generosa aí e conseguiu encaixar um horáriozinho para falar com a gente. Muito obrigado, viu? A alegria é toda minha, tô nervosa com essa apresentação. Muito obrigada, Imagina. gratidão, muito agradecida mesmo. Eu diria que, acho que na experiência, tô ficando velha, né? A Ficando gente fala na nossa Piracicaba que a experiente, gente tá ficando velha, né? Piracicaba, terra boa demais. A gente tá falando de Piracicaba porque eu e ela nós somos de Piracicaba. Uma coincidência bem bacana aí. A Ellen nasceu e foi criada lá, né? Eu não nasci lá, mas fui criado praticamente lá. Hoje eu estou em Ribeirão e ela está em Campinas, em Valinhos. Mas Piracicaba é bom demais, né? Não é, Ellen? Uma alegria, é bom demais, uma alegria falar da nossa terra e uma alegria maior estar aqui também com você. Estou à disposição. Legal. O Hélio, eu queria já até começar com você. Eu acho que é uma das curiosidades que todo mundo tem quando a gente fala que vai conversar com jornalista, que vai falar com repórter, com pessoal que trabalha com a comunicação. A sua trajetória na TV, que a gente acompanha, você já cobriu inúmeros eventos importantes, até alguns eu citei em cima aí, em momentos históricos mesmo, né? De reportagens bastante especiais. Que momento na sua carreira, assim, você consegue destacar como marcante? Eu não digo nem como importante, porque deve ter tanta coisa boa e importante que você fez, que seria até injusto da minha parte falar, fala uma que foi a mais importante, que, A gente, né? Porque foi muito. Mas você teve alguma que você fala, pô, essa aqui me marcou um pouco por é, esse motivo. a gente tem esse privilégio de estar numa cidade que é maior do que 15 capitais do nosso país, né? Então, Campinas é uma metrópole, né? Não há como a gente negar e as coisas acontecem aqui. Eu estou aqui há 18 anos, né? Na EPTV, eu completo 20 esse ano, então em 18 anos aqui em Campinas, a gente acabou passando, claro, a Copa do Mundo, por exemplo, como você citou, eu não fui até lá, a Copa do Mundo, mas a gente fez a cobertura regional, então a gente tem esse trabalho regional. Então isso foi marcante, porque você tem que ir de um lado para o outro entre línguas, culturas, então claro que isso é bastante marcante para a gente. Falando do lado assim do impacto ruim, teve aquela tragédia na matriz, na catedral, né, em que um rapaz saiu atirando, então uma cobertura muito densa. Naquele dia eu trabalhei quase 24 horas, a Nossa, gente ficou, teve uma das minhas entradas ao vivo na Globo News na época, eu fiquei 1 hora no ar, então assim, é uma coisa uma que hora. exige não só intelectualmente, como em todas as coberturas que a gente tem que estar preparado intelectualmente, mas exige fisicamente. Então, também foi bastante marcante. Agora, pessoalmente, eu sou uma pessoa de muita fé, né? E aí eu fiz uma romaria em que a gente saiu de Piracicaba e foi até Pirapora do Bom Jesus caminhando num grupo de romeiros. A Olha gente só. levou um andador e foi. E aí aquilo surgiu para mim como uma proposta jornalística e eu isenta, né? Falei, não, vou lá, você
você é a jornalista, só que no primeiro passo eu já estava completamente envolvida com as histórias, sabe? Com a fé das pessoas, independentemente da crença. Mas, assim, Imagino. fé é uma coisa que me move, entende? Sim, Então, aquela foi uma cobertura, assim, que mexeu além do profissional com o meu pessoal. entendi. E aí também as coberturas de meio ambiente, porque no Terra da Gente, que é um programa de meio ambiente que tem aqui na IPTV, eu viajei em muitos lugares que eu talvez jamais iria como pessoa física, sabe? Entendi. Então, eu fui várias vezes à Amazônia, várias vezes ao Olha, que Pantanal, legal. que são ambientes que todo brasileiro teria a obrigação de conhecer, sabe? Só Imagino. que na nossa rotina é caro, é difícil, é longe, e trabalhando isso acabou sendo permitido para mim algumas vezes, né? Entendi. Fui algumas vezes ao Chile, à Polinésia Francesa, então Olha que assim, legal. são lugares que muito provavelmente eu não teria ido como uma cidadã comum, entende? Então o jornalismo nos promove isso e a gente tem que reconhecer que é muito privilegiado de ter essa chance, né? Sim, de fato. E essas viagens aí foram todas pelo Terra da Gente? Isso, essas internacionais, né? Sim. A E da a da Amazônia, Romaria, não, a gente fez para o jornal mesmo. do Então, a gente jornal. entrava no Jornal da Manhã, no Jornal do Meio-Dia e no Jornal da Noite. E a Entendi. gente foi mostrando dia a dia, passo a passo, com entradas ao vivo, sabe? Que Foi legal. muito legal, Eu é muito legal. imagino. E É, quanto tempo foi a Romaria? uma semana Uma caminhando. semana caminhando. Teve dia da gente caminhar 40 quilômetros, então incha as pernas, sabe? É, E é interessante que eu nunca tinha tido essa oportunidade do desgaste físico a esse ponto. Na juventude fui atleta amadora e tal, mas assim, naquele desgaste físico que você acha, não vou aguentar. E aí é muito engraçado que quando envolve a fé, a hora que seu corpo parece que vem a fé, sabe? pois é. Eu sei bem que Quando é tem um isso. sacrifício É, físico, a fé, ela vem forte, sabe? Então foi uma experiência a mesmo, fé assim. move montanhas de fato, né? É muito legal, sabe? Independentemente da crença, eu acho que assim, quando você tem a chance de desabrochar a fé, ela faz bem pra gente, né? Total, total. Não tenha dúvida nenhuma. E você ficou lá no Terra da Gente, eu estava vendo aqui, por 15 anos, é isso? 15 anos, Um tempão, exatamente. né? Um tempão. Deve ter Graças a Deus é um aprendido bastante coisa ali de. privilégio. Você sabe uma curiosidade sobre esse negócio de aprender, né? Além de fazer a grande reportagem, porque lá é diferente da reportagem do dia a dia, que às vezes tem 1 minuto e meio, 2. Lá eram reportagens de 40 minutos, às vezes, porque era Sim, um programa inteiro. Agora até mudou um pouco, mas no começo eram grandes reportagens. Então, você já começa se adaptando a essa linguagem, né? Para o jornalista tem uhum, uma diferença técnica, né, na linguagem. imagino. Só que daí era um público segmentado. E a gente escrevia além da TV para revista também, revista Terra da Terra da Gente. Gente. Aí eu vou dar um exemplo básico, fora tantos outros pelos quais eu passei. Eu fui fazer uma matéria sobre aves. E em dado momento do texto, eu escrevi o pássaro. Só que todo pássaro é uma ave, mas nem toda ave é um pássaro. Aí a editora, vem cá, filha, sabe? Sabe quando o editor te pega pela... Sim. Deixa eu explicar Olha, uma coisa. veja bem. E aí, esse é um exemplo de tantos outros que a gente foi aprendendo, e aí eu fui tendo contato com biólogos. Aliás, essa é uma frustração. Acho que se eu pudesse, eu teria... Vou fazer, quem sabe, ainda ter a oportunidade de fazer uma faculdade de biologia, porque daí você vai conversando com esse profissional que entende do assunto, para poder falar sobre o assunto que ele entende, sabe? Então, eu mergulhei muito durante esse tempo que eu fiz as coberturas da Terra da Gente, mergulhei muito nesse universo Imagino. da biologia, do meio Sim. ambiente, da ecologia. E a cada assunto que eu pegava, eu aprendi alguma coisa, Que, do le- início ao fim, sabe? que legal. Ele é muito bom, né? Quando você consegue unir o útil ao agradável, né? Aquilo que você gosta de fazer e ainda aprendendo, né? Coisas novas, né? Sim, todo dia a gente aprende alguma coisa, né, Zé? Que Então, legal, é assim, verdade. e aí quando a gente tem um assunto segmentado, você tem a chance de se aprofundar, porque o jornalista, ele é o superficial, que ele traduz o que o especialista vai dizer na entrevista, né? Então, a gente é aquele tradutor.
Só que quando você pega uma editoria específica, daí é mais legal, né? Pois é. Aí você faz do começo ao Aí fim, você estuda mais, se né? envolve mais, E lá no programa, ó, falando ainda do Terra da Gente, lá no programa, Ellen, você aprendeu a pescar ou você já sabia, já manjava da pescaria? Então, pois é, eu sempre gostei, porque eu sou de Piracicaba, Sim. né? Nasci, fui criada ali, o meu avô pescava de varinha de bambu ali na Rua do Porto. Então, domingo, por exemplo, que a gente estava indo de um canto para o outro, o avô estava lá, então a gente passava na ponte. Então, só que eu nunca fui com ele aprender a pescar. Eu tinha essa proximidade meio que por osmose, assim, entendeu? Aí, quando surgiu o programa Terra da Gente, com a pesca esportiva, e aquilo foi me apresentado como uma oportunidade de aprender. E a minha primeira pescaria, trabalhando no Terra da Gente, da minha vida, né? A primeira pescaria da minha vida trabalhando no Terra da Gente foi na Amazônia, de Tucunaré-Açu, que Nossa, para quem, como eu, na época não sabia nada de peixe, Tucunaré-Açu é no uma céu. espécie super esportiva. Eu peguei um peixe de 8 quilos, que é assim, é um peixão mesmo, que é difícil de tirar, sabe? Que Então, legal. assim, não tinha como não me apaixonar. Foi assim, predestinado, porque aquela primeira pescaria foi maravilhoso. E daí, ali em diante, eu comecei também a estudar a pescaria, porque é um universo. Então, Sim. tem isca certa, tem linha certa, tem o equipamento, a vara, a carretilha, molinete. A gente que até entrar no assunto, você acha, vou lá pegar uma varinha e vou pegar um peixinho. Nada Exato. disso. É. A gente Nada, quer nada disso. que a gente que não sabe. Eu, por exemplo, eu não sou da pescaria. Eu gosto, acho gostoso pescar, ficar no beira do rio ali e tal, mais uma higiene mental. Mas eu não tenho, não sei que isca usar, não sei nada. É varinha e pronto. Então, eu ainda aprendo muito, assim, mas ao longo desses 15 anos, então, tem a pesca que é o fly, que é uma pesca que você tem que movimentar e você não usa uma varinha comum. É realmente um universo de equipamento, de técnicas usadas, sabe? É Eu um imagino. esporte, né? É um Sim, esporte. sim. Então, E o pessoal leva a assim, sério, né? O esporte de pescaria, né? Eu é. vejo, acompanho aqui alguns campeonatos aí de pesca esportiva mesmo. Os caras, quando pegam um peixe bacana igual esse que você pegou, é um prêmio, né? É um prêmio. Uma vez eu peguei um pirarucu também numa outra viagem que eu fiz para a Amazônia. Pirarucu é um peixe gigantesco de escama e ele tinha o meu tamanho. Nossa, Só que a gente estava numa canoa. Então, a hora que ele fisgou a isca e foi para o fundo, a canoa virou, eu quase caí. olha, Então, assim, além da ação de jogar a linha e fisgar o peixe, é um estado de espírito a pescaria, sabe? sim, É estar lá em contato com a natureza, independentemente do que vier lá na ponta, é uma vivência ambiental, sabe? sim, eu Aí, imagino. então, tudo isso também eu fui aprendendo com cada viagem, com cada matéria, com cada entrevistado, com cada Sim. piloteiro que estava no barco, porque o piloteiro é aquele cara que vive lá, né? Então, Então, conhece vai te tudo ali, levar né? onde o peixe está, exatamente. Então, nessa prosa da pousada ou da barraca, quando você está acampando, até o ponto de pesca, é uma vivência, entendeu? Você vai conversando com ele, você pergunta se tem alguma história engraçada, alguma história assustadora. Você vai conhecendo com isso a cultura do lugar, né? Então, Sim, quando a gente está disposto, né, Zé, é muito a legal. absorver o que aquilo tudo te oferece, é legal. É bacana, né? Eu imagino. E o programa, se não me falha a memória, ele fica 40 minutos no ar, se não me engano, não é? 40, 50 Então, minutos? no início, a gente tinha ali 45, ele varia de acordo com a programação, né? É, Agora reduziu um pouco e a gente não tem mais aquela longa reportagem. Agora são entendi. pequenos, são, né, pílulas de assuntos que ficam um pouco mais dinâmico, então assim, mas o conteúdo relacionado ao meio ambiente, ele a cada dia ele está mais respeitoso, sempre foi, Sim, e a cada dia existe um respeito muito grande em relação a tudo que vai ao ar, a tudo que é escrito no site, sabe? sim. Trabalho bem sério, E de é, fato. é um privilégio, sabe? Você Eu vê a imagino. seriedade com que o assunto é tratado, com biólogos que fazem parte da equipe,
É Que muito coisa. interessante. Eu É. perguntei desses 40 minutos aí, Ellen, porque eu imagino que para você colocar no ar 40 minutos, você grava uma semana, né? Porque E viagem de um mês. um mês, Tem, né? e Porque tem viagem tanta de coisa que vai acontecendo, né? Depois você vai editando tal para caber na grade, né, do programa ali. exatamente. Mas é bem bacana. Fico feliz em ouvir isso aí, que você Legal. teve ricos aprendizados aí, né? Eu acompanho você sempre também e vejo aqui que você apresenta hoje o quadro Em Cena, né? Da IPTV. Já é um cunho mais artístico, né? Artístico, Isso. cultural. É Um isso mesmo? quadro de serviço cultural. Ele começou com a Cultural. Edilane Garcia, depois foi com a Roberta Campos. Já vai fazer acho que uns 3 anos, mais ou menos, se não me falha a memória. E aí a gente tem essa função, esse propósito de trazer a agenda cultural regional, com o foco no regional, né? Entendi. Então, todo fim de semana a gente traz a agenda com o que vai acontecer aqui em Piracicaba, Águas de Lindóia, Circuito das Águas, enfim, são 50 cidades de cobertura da IPTV É Campinas, que bastante a gente coisa. procura estar sempre antenado para trazer o que é o regional. É lógico que a gente traz também programação, principalmente com a pandemia, a gente trouxe um pouco de programação do online, né? Porque daí fica meio universal. Sim, Mas o nosso propósito é movimentar e prestar esse serviço cultural. A gente privilegia as atrações que são de graça. que Isso tem legal. um espaço muito mais garantido. Todos têm, né? Sim, Mas assim, o espaço, se tiver que muita coisa, por exemplo, que eu tenho que editar, a gente privilegia sempre o que é de graça para ter acesso a todos, sabe? isso é importante, né? É. E E para é também muito gostoso, né? Porque é um assunto sim, leve, né, Zé? sim, é verdade. E imagino eu, a pergunta acho que é até meio óbvia, né, que eu vou dizer, para construir uma pauta dessa, por exemplo, de um programa cultural, artístico, é completamente diferente de construir uma pauta, por exemplo, do Terra da Gente, né? É, 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 É. é totalmente diferente, né? Tecnicamente, se a gente É, falar a técnica da reportagem, ela segue aquele padrão de ter um entrevistado, que é o especialista no assunto, ter o ambiente, e um assunto que interessa a todos. Tecnicamente, a gente vai nesse prumo do jornalismo. sei. Só que o comportamento, ele muda muito com o ambiente que você está. Então, o comportamento cultural, ele varia bastante. Por exemplo, essa semana passada, na sexta-feira, começou uma exposição de graça. E nessa exposição, você faz como se fosse uma imersão interativa em filmes do Steven Spielberg. Ah, você acha Legal. que eu me contém? Eu não consigo, né? Aí eu me divirto. Então, é diferente no sentido de você fazer um factual, por exemplo, uma matéria Sim, policial. Você não sim. pode nem sorrir, né? Pois Aliás, você é, nem consegue, pois né? é. E aí, Uma assim, tensão, né? exatamente, nesse ambiente cultural, até dançar eu já dancei, Ai, que pensa. bom, coisa boa, bom demais, que legal. É um programa bacana, tanto esse quanto o cultural, quanto pescaria, é tudo bacana. E eu Tudo coloquei aqui, permite a leveza, né, Zé? pois é, e você, pelo que eu te conheço, pelo que eu te acompanho já há muitos anos na Globo aí, na TV, você sempre teve esse seu jeito leve, né? Assim, de trazer uma reportagem gostosa de ver, gostosa de ouvir, e que já aproveito e te parabenizo por isso que eu sou, Ah, sou suspeito obrigada. para falar que eu sou teu fã aí, viu? Ah, Eu agradeço, agradecida do fundo do coração. Eu acho que eu tenho uma infantilidade, assim, eu cultivo uma infantilidade que não consigo esconder. Quando eu vejo uma coisa que me agrada, meu olho fica aí, me dá uma perna inquieta. isso é bom, viu? Isso é vida, né? Isso é vida. Tá, tem que continuar assim. Ó, e uma coisa que nós até conversamos fora do ar em mensagem sobre isso, que eu gostei muito, eu acompanhei essa matéria tua, que fala sobre, e foi recentemente, se não me engano, foi em dezembro que você fez essa matéria, que fala sobre a cura pela Isso, imposição de mãos, né? Você isso, visitou e acompanhou aí várias crenças, né? Igrejas, igreja católica, igreja evangélica, isso, benzedores, enfim, você rodou, né? Um, 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 é, em várias religiões e isso. com o propósito de entender um pouquinho mais sobre a imposição de mãos, pensando em cura, é isso mesmo?
Exatamente. Foi cura, né? Essa também foi uma reportagem, até por ser uma série, né? Foram 6 reportagens no total. Então, até por ser uma série, ela permitiu essa imersão, foi uma ideia minha. E aí eu vou te contar como que surgiu. Eu Legal. sempre tive experiências com a coisa do uso das mãos para acalentar na minha família, sabe? Sim. Então, o meu avô, pai da minha mãe, benzia em casa. Quando eu era pequena, minha mãe me levava para a benzedeira, quando tinha uma dorzinha de barriga, eu contava, vamos lá benzer, e a gente se sentia melhor. A minha mãe é professora de educação física, então a gente vivia machucado, né? Porque você vai jogar as coisas, vai jogar vôlei, enfim, fazer ginástica. Meu pai é professor de ginástica acrobática, imagina. Então eu Olha só. vivia roxa, né? Então, cada vez que a gente caía em alguma situação, a minha mãe meio que intuitivamente esfregava muito, colocava a mão na gente e aquilo nos confortava, sabe? Agora eu mãe, tenho 2 filhos. Eu também, que meio que por consequência da minha experiência pessoal, qualquer coisinha que acontece, eu vou lá e vou pôr na mão, né? Sim. Aí, esse ano, tive um desafio com meu filho lá, a gente acabou indo para o hospital, e todo o tempo que a gente ficou lá, eu fazia isso com ele. Meu pai também estava com desafio de saúde, e eu... Aí, nessa experiência pessoal, eu falei, você quer saber? Acho que eu vou ver o que é isso. Será que tem alguma literatura? A gente, jornalista, a gente é curioso, né? Sim. Porque tudo foi uma coisa muito intuitiva. Vou ver se tem alguma literatura. Quando eu joguei, não, são milhares de livros a partir da Bíblia. Sim. Então, na Bíblia, lá tem Mateus dizendo que Jesus usava as mãos para a cura. Curar. Tem várias passagens da Bíblia em que citam não só Jesus, mas outros personagens da Bíblia que utilizavam. Então, a partir daí, tem muitos estudos científicos, outros não, alguns baseados em crenças. Eu comecei a juntar isso tudo como experiência pessoal, Zé, não Sim. como pensando na matéria ainda, sabe? Entendi, entendi. Aí eu vi que eu tinha um material que eu não estava dando conta de ficar só comigo. Não sei se você, como jornalista, não sei se você entende isso, sabe? Não é possível que eu vou guardar isso só para mim. É Eu preciso verdade. ser um instrumento, sabe? Sim. Tenho muito isso. Compartilhar isso. Eu preciso ser um instrumento. Aí falei, bom, para eu ser um instrumento real, eu não posso focar em uma coisa só, eu tenho que abrir o máximo que eu puder. Então, eu comecei a produzir sem produzir, mas eu comecei a ligar em diferentes religiões, falei com uma pastora que eu gosto muito, perguntei para ela, ela falou, olha, faz sentido, ela que me falou, ó, tem na Bíblia. E aí, conversei com o padre, e assim, o reiki agora, eu acabei de fazer o curso de reiki, depois Aí de um conselho. eu vi no, É no, legal. no teu Instagram ali. Isso. Nossa, agora eu tô cheia de técnica. Ah, Mas até aí, fui juntando tudo isso. Daí eu cheguei para uma produtora, essa produtora chama Fernanda Zanetti. É muito séria, sabe, no que ela faz. ah. E ela que propôs a matéria da Romaria, que foi aquela que eu comentei, que a gente fez juntos. E a gente caminhou juntas, então a gente tem essa Esse relação vínculo de aí. confiança, exatamente. Eu falei, ô Fê, eu estou pensando nisso, você acha que vinga? Ela já gostou, que ela também tem muita fé com ele. Porque a imposição de mãos, ela envolve um pouco de fé. Sim. Se, por exemplo, o paciente ou quem está recebendo não acredita, não funciona, sabe? Isso comprovado cientificamente. Tá. Aí eu juntei tudo. Tô sendo longa a história, mas vou Não, acabar. mas é super legal. Não, não, fica à vontade. É uma história muito legal. Eu assisti, eu adorei a sua reportagem. Ai, que bom, E obrigada. agora ouvindo você contar como é que você fez, é mais gostoso ainda. Pronto. Aí juntei tudo aquilo e fiz uma sugestão de pauta para minha chefia, né? Falei, olha, tenho esse material, eu tenho esse conteúdo dentro desse material com essa proposta e eu gostaria de fazer uma série, porque um VT só, uma matéria só, não vai ser suficiente. A gente tem que explorar todos esses, até para dar credibilidade, porque senão você vai Sim, falar, olha o que essa religião faz ou o que essa crença faz. Não daria sentido. Bom, na hora a minha chefe já achou legal, já aprovou, falou, mas tem que ser amplo o negócio, né? Os critérios do jornalismo, você tem que fazer uma sim. coisa fatídica.
E aí foi. Daí, assim, eu já tinha maior parte das fontes, eu já tinha pesquisado para matar a minha curiosidade pessoal. Aí, dentro desse universo de fontes, eu já fui selecionando as que eu considerava mais técnicas Entendi. e joguei tudo no colo da Fernanda, da Fernandinha, sabe? E aí a gente foi produzindo junto, mas assim, para ser bem honesta, é um trabalho de quase um ano de E- pensamento, vontade, idealização, pesquisa. Aí a gente trabalhou um mês, basicamente, organizando como seriam as reportagens. Seria 5, 6, dá para estender, não vai ficar muito longo. O que a gente vai colocar em cada uma, sabe? E aí sim nós conseguimos. Então, uma primeira, ela apresenta o que é a imposição de mãos como uma definição bíblica. Depois a gente foi para a igreja evangélica e eu fiz questão de vivenciar é, assim, cada uma delas, sabe? entendi. Então, eu recebi o reiki, eu tomei passe, eu tive uma unção de um pastor, eu fui abençoada por um padre, e assim, só tem bens, É, não importa o título, sabe? Todos que levantam a mão, pelo menos ao longo desse mês, foi um mês trabalhando muito, porque você vê 8 minutos no ar, mas assim, sim, para chegar aos 8 minutos. E por onde eu passei, quem pôs as mãos sobre mim que me quis bem, sabe? entendi. Que bom, né? Então, é. Foi Então, sensacional. assim, Eu assisti a matéria, muito bacana. E parabéns, viu, pela iniciativa, parabéns pela execução, porque eu imagino que é complexo, né, você montar tudo isso. É que nem você falou, você tem que juntar muitas coisas, né? Juntar pessoas. a gente tem essa responsabilidade jornalística, eu não poderia simplesmente impor uma ideia, sabe? Então, a gente tinha essa preocupação, essa responsabilidade jornalística de levar um fato por trás da crença simples, entendeu? Sim, Então, a gente foi num pesquisador da Unicamp também, a gente incluiu um pesquisador, eu coloquei em muitas pesquisas científicas que tentam desvendar o que é a imposição de mão. E aí, o que é mais interessante, pelo menos para mim, como pessoa, agora não estou falando nem como jornalista, assim, mas ninguém nunca tem 200 anos de pesquisas feitas há 200 anos, né? Pupilos do Freud já pesquisaram. Ninguém consegue explicar o que sai da mão. Não tem, assim, é uma energia, uma vibração. sim. Mas as pesquisas que avaliam o paciente têm mudanças biológicas em quem recebe, sabe? Exatamente, tem mudanças É. biológicas, tem alterações ali visíveis até, hum, dependendo do caso, Comprováveis, sabe? comprováveis, É. dependendo do caso, eu acredito muito, eu sou cristão e eu creio muito nisso, de o pastor impor as mãos, nós, a responsabilidade que nós, pais, você como mãe, de fazer isso com os filhos, né? Abençoar os seus filhos, né? De manhã, antes de ir para a escola, às vezes está dormindo em casa, põe a mão na cabeça dele, ó, Deus, pede para Deus proteger, conversa, faz uma oração ali, livra ele do mal, enfim, é muito Exatamente. particular de cada um, é. Tem, sabe? Sim, Desejar, propor o bem. é, Então, assim, quando eu. E aí, estudando tudo isso, né, podendo passar por essas diferentes fontes aí, isso só se comprovou o que eu sempre senti do sim, meu avô, da minha mãe, sabe? Do sim. que eu passo para os meus filhos, essa intenção de fazer bem. Fazendo barulho aqui, começou a chover. Não, tranquilo, tá de boa, tranquilo. É que legal, foi muito. Essa sua matéria, eu vou rever, inclusive. Eu estava dando uma olhada aqui um pouquinho antes de a gente entrar no ar. Eu estava revendo lá pelo teu Instagram, tem um link lá, né? Que vai direto para essa Isso, série, né? Depois a gente vai até mostrar para vocês, nossos radionautas que estão acompanhando a gente. Depois no finalzinho eu mostro para vocês aí, para vocês entrarem lá e assistirem, que, ó, vale a pena, assistam, que é muito legal. E, ó, a gente vai sair por um intervalinho rapidinho. Você que está nos ouvindo ou nos assistindo, é super rápido. A gente vai e já volta, e fica com a gente que tá um papo muito gostoso com a Ellen e tem bastante coisa para ela nos
trazer de bom ainda, só coisa boa conversar Entra aí. conversar com a Ellen. Pessoal, a gente já volta. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Pessoal, estamos de volta aqui hoje com Ellen Sacconi. Quem participou do primeiro bloco aí, tenho certeza que está grudado na rádio, grudado aqui no vídeo do YouTube e não quer sair e quer ver até o final. A Ellen Sacconi, que a matéria o bate-papo, aliás, né, tá super mega legal. Nós acabamos de falar um pouquinho sobre uma das inúmeras séries que ela fez, essa última sobre imposição de mãos que nós conversamos aqui. E tem uma curiosidade aqui, Ellen, que eu anotei, ia perguntar para você o que significa isso. Eu vi que desde 2008 você se tornou repórter de rede. O Isso. que quer dizer isso, Ellen? É assim, quando a gente vai para uma afiliada, a afiliada ela faz, em geral, as matérias regionais, né? Isso falando da minha experiência aqui. Então, pode ser que tenha outros lugares que seja diferente, mas no nosso ambiente aqui, tem as matérias regionais que são feitas por esses repórteres das afiliadas. Só que tem um núcleo que vai para a rede nacional. Então, é exigido ali um preparo, a gente passa por testes, inclusive, para ter essa, não diria padronização, mas ter um rigor ali, no sentido de que a gente vai buscar as matérias de interesse nacional para a repercussão em jornais nacionais, né, nesse caso. Sim. Então, além do regional, a gente faz as matérias que vão para a rede nacional. Que legal. Então, você tem ali um treinamento para isso, tem que ter um interesse nacional, não posso pegar qualquer coisinha e querer jogar no nacional. Então, tem todo um processo mesmo. E aí, desde 2008, então, eu passei por esse processo para poder fazer as reportagens de repercussão nacional. Que legal. E essas reportagens de repercussão nacional, você pode propor ou também pode vir, ou pode vir deles também propor para você fazer, né? É isso? Exatamente. Então, faz parte da nossa rotina estar com o olho atento para aquilo que merece ser repercutido nacionalmente. Porque a rede ela não pode estar em todos os lugares, não tem como estar em todos os lugares. Então, a afiliada faz essa função de estar perto para tornar nacional. Faz parte do processo, a gente olha, isso daqui é nacional, isso aqui não é só da minha rua, entende? Entendi. E aí é assim que a roda gira, para que a gente tenha, que a gente chegue em todos os lugares com a qualidade necessária para levar fato, para levar notícia apurada, entendeu? Faz parte do processo, inclusive, de apuração. Pois é, bacana. E acho que esses dias eu vi você, essa semana, se não me falha a memória, no Bom Dia Brasil, no Bom Dia São Paulo, se não me engano. Você passou lá, passou por lá essa semana? Eu vi você com o Rodrigo Bucardi lá, conversando. É bom demais, né? Você é legal, né? Você faz o que você gosta e faz bem feito, é reconhecida. Faz Então, com o meu coração, José. Esse é o segredo. É muito verdade. Eu tenho um propósito que é ser um instrumento. E não é da boca para fora. A gente estava no intervalo conversando sobre como começar o dia, pensando em coisas boas para que o dia flua melhor, sabe? Vou compartilhar a nossa prosa pessoal. Sim. É verdade. E eu faço, às vezes a gente não está bem todo dia, né? Então às vezes é desafiador, mas assim, eu tenho um compromisso de acordar e pedir para ser um instrumento, sabe? Sim, que bom. Não só de notícia, mas um instrumento para os meus colegas, para os meus filhos, para o meu marido, que a gente está junto há 25 anos, para os meus pais. A gente está aqui para isso, né? Sim, exatamente. E você nunca perde com isso, né? Você só ganha. Você só ganha. Você só ganha Aí, com isso. Se não me engano, se eu estiver errado, alguém acusa aí nos comentários, mas acho que Einstein falou, se você jogar uma bola vermelha com força na parede, como ela te volta? Agora, se você pegar uma bolinha azul e rolar para a parede, como ela te volta? É isso aí. Então, nós somos espelho, né? Assim, o outro reage de acordo com o que a gente manda. Sim, é verdade. E você sabe que voz, mansidão de voz abre muitas portas e acalma muitos ambientes, né?
Às vezes Olha, você chega, tá um negócio tá meio no trabalho ou em casa, seja onde for, o negócio tá meio complicado, se você chegar com a Bíblia diz isso, se você chegar com a voz mansa, e tratar as coisas de forma, respeitosa e com amor mesmo, a chance de isso dar certo é muito grande, e mansidão não significa fraqueza, não. de forma alguma. Você pode ser firme, você pode cobrar, você pode, sabe, assim. Sim, O jornalismo me mostra muito isso, a maturidade, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai repetindo todos os dias a técnica, né? E eu sim, percebo assim que quando você precisa de uma resposta difícil, a pergunta tem que ser mansa. Se você jogar numa bola vermelha, não vem a resposta, sabe? é verdade. Você pode ser firme, fazer uma cobrança necessária e obter a resposta sem precisar xingar, sem precisar Alterar, esbravejar, gritar, fazer careta. A vida tem me mostrado isso, sabe? né. E é É, bom que a gente vai amadurecendo e não pode perder essas oportunidades não, de aprender, né? Porque senão a isso. vida passa Todos os muito dias e rápido, aí sempre com Deus. você não mudou, você foi a mesma pessoa que você era lá no começo e foi aos trancos e barrancos, é complicado. Eu acho que é um conjunto, né? É um É, conjunto. É você como pessoa, pessoa Ellen Sacconi, e eu, Zé Luiz aqui, sou profissional, você é profissional, mas é uma coisa só, você não consegue separar, né? Por exemplo, a gente falou de cura, da posição de mãos, de fé, nós falamos, né, disso. Não dá para você separar hoje o ser humano em caixinhas, né? A Ellen hoje aqui, ela tá só como repórter. Amanhã ela vai estar só como mãe. E espiritualmente, sábado ou domingo, que é o dia que ela vai para a igreja, é aquele dia que ela é espiritual. Não existe isso, né? É uma coisa só, né? E todo uma dia. coisa complementa a outra, né? Exato. E assim, a força está na união de tudo que a gente faz, né? É Das isso aí. experiências que a gente tem, muitas vezes difíceis, desafiadoras, mas na busca de ver o lado bom de cada uma dessas experiências. Sim. Tem situações que a gente fala, meu Deus, né? E agora? Mas é ali que você, porque tá, ser amigo, estar bem quando tá tudo bem é fácil, né? Muito, Então, muito. assim, a gente tem que ser o tempo todo, em todos os lugares, aquele conjunto de tudo que a gente enfrenta. Eu concordo É, plenamente com você, Ellen. E deixa eu te perguntar uma coisa em relação até à rotina sua, porque eu imagino que não é uma rotina simples, né? Porque é, é isso. o jornalista é 24 horas ligado, né? Às vezes você É, tá daí de boa em casa, surge uma emergência, né? Você tem que cobrir alguma matéria, seja ela, muitas vezes tem matéria muito agradável, porque às vezes é um acidente, algo grave que aconteceu aí, para você faz por escalas, né? Você estava explicando o teu trabalho exatamente. Na TV a gente não tem escala fixa. O fixo. que determina muito os nossos horários, assim, são as notícias, né? Então, Sim, assim, feriado, por exemplo, muito prazer, porque desde que eu comecei a trabalhar como jornalista, eu não conheço, né? A gente não tem feriado. Final de semana a gente segue uma escala, então tem sábado e domingo que eu trabalho o dia todo e alguns eu folgo. A gente vai fazendo essa escala aí. E no dia a dia, tem dia que eu trabalho de manhã, tem dia que eu trabalho à tarde. Por exemplo, ontem eu fiz uma entrevista com um artista que só poderia me atender no fim da tarde. Então, eu tenho que atendê-lo também, senão eu não vou conseguir esse conteúdo que me proponho a fazer. Então, isso deixa a nossa rotina de horários e tal muito instável, mas eu já me acostumei, né, Zé? Então, sim, assim, eu escolhi isso, é igual como um médico, como um porteiro que tem que trabalhar exato. de fim de semana, um segurança que trabalha muitas vezes numa casa noturna no sábado à noite. Então, no jornalismo, eu aceitei essa proposta que era estar 24 horas repórter, que a gente não tem Sim, jeito. não Se tem como. eu tiver de folga, de férias, aconteceu uma notícia do meu lado, não vou dar conta de ficar fingindo que não é comigo, né? É verdade. A profissão chama, né? Não tem jeito, né? Mas é E a gente legal. vai se adaptando com isso, sabe? Com os horários. Sim. Então, por exemplo, amanhã, eu ainda não sei que horas que eu tô. Hoje, que horas são? Pode falar o horário aqui? São quase 5, né? É,
E eu não sei ainda que horas que eu tô amanhã. Eu vou saber lá para depois do último jornal nosso, que é lá pelas 7 horas. Então, a gente tem uma previsão de escala semanal, vamos dizer Sei, assim. Mas, às vezes, muda. Igual muda. ontem, eu pensei que ia trabalhar de manhã, eu tive que trabalhar à tarde, e tudo bem, tá? Não é uma reclamação, é só um fato. Sim, é um fato, é uma É. constatação, né? Acontece, Constatação. é por aí. É legal. Bom que você lida bem com isso, né? Também 20 e poucos anos, né, Ellen? Então Cinco já, de você, né? Não então pode já, falar ninguém. já domina o assunto, a rotina, pauta, faz com o olho aberto, outro fechado, com a mão. Imagino que se eu fosse um editor-chefe, algum chefe de emissora, eu ia querer ter você do meu lado, sem dúvida Ah, eu nenhuma. agradeço muito, mas a gente tem sempre o que aprender, né? Sempre. Não, sim, de fato, Todos. a vida toda, né? E ó, partindo para o final já, o Hélio, eu queria perguntar para você. Hoje a gente vê a força das redes sociais, né? Então, É, hoje, e cada dia mais a gente tem essa impressão de que, por exemplo, o Instagram, que acho que hoje é um dos mais usados, né? Tem outros, é. Facebook, tem o TikTok lá, tem várias outras redes sociais. Mas eu vejo que o Instagram hoje é o que está mais em alta. E você tem o teu canal no Instagram também, que você interage com seus fãs aí, com o pessoal que te segue, que te acompanha, e demanda tempo também, né, para você alimentar, né? Você está É, falando e eu estou me cobrando aqui, sabe? Porque a gente. É um fato que as redes sociais são um meio de comunicação hoje, né? Na verdade, assim, eu primeiro me formei em publicidade e propaganda, então eu venho de uma formação do marketing, depois eu fiz jornalismo, eu tenho os dois cursos. Então, eu estudei os meios de comunicação na faculdade, nos é, dois cursos. E não há como a gente negar que hoje a rede social ela tem uma força tamanha e eu, como jornalista, eu tenho que utilizar essa ferramenta, senão eu estou fora do mercado, né? Então, você está falando, eu já estou me cobrando, assim, porque, infelizmente, a minha rotina de pessoal com a profissional, eu não consigo responder todas não as é isso? solicitações. Outro dia eu fui olhar as solicitações, porque no Instagram, para quem está acostumado, ele tem, assim, mensagens geral, as mais próximas e solicitações. E eu não entrava nas solicitações. Porque sou eu Ah, que cuido do meu, eu não tenho ninguém sim. que cuida. Aí eu entrei lá e tinha, não sei se tipo, 10 mil solicitações. Eu falei, o que é isso? Ixi, E são pessoas a quem eu não respondi, entendeu? Então, entendi. eu fico chateada, porque são pessoas que estão me seguindo, estão interagindo comigo, me dando repertório, me oferecendo conteúdo, mas eu não tô, infelizmente, eu não tenho esse tempo, talvez, eu Sim. precise me organizar mais, né, para responder a tudo. Deveria. Essa é a minha cobrança, deveria. Eu Sim. deveria oferecer mais conteúdo também, mas eu tenho filhos pequenos, então, assim, a minha prioridade são eles, obviamente. Sim, e é difícil, porque é que você É. acabou de falar, tem a rotina da TV, tem a rotina da tua casa, tem a tua rotina pessoal aí, e o Instagram. E o E Instagram é muito lá vocês vão ver que dinâmico, eu né? tenho pato, galinha, cachorro. É. Eu vim falar nisso, pessoal. Vou aproveitar que a gente está falando disso, Ellen. Se você autorizar, eu vou compartilhar teu perfil aqui com o pessoal. Faz isso, por favor. Se Ó, eu não responder logo, vocês me perdoem, tá? Mas eu vou responder. pessoal, esse aqui é o perfil da Ellen Sacconi. Tem Ai, muita coisa boa aqui. Ela tá com a câmera, né? Isso aqui? isso aí é um tripé. Tripé de É um câmera. tripé. Você vê que ela tem Ai, que legal, história, tô vendo meu pai aqui, que lindo ele. tem história para contar. Aí ela separa aqui, né, um pouquinho sobre assuntos, né? Eu estava dando É, uma olhada em todos eles aqui, e ela conta uma série de fotos, série de assuntos. Então, vale muito a pena seguir a Ellen Sacconi. Se você tiver agora com o teu celular na mão aí, já faz isso. Escreve aí. É muito simples, ó. L com H, né? Ellen Sacconi com dois Cs. Você que está ouvindo, ó. Ellen Sacconi com dois Cs. Sacconi e no final. E curte e segue a Ellen aí que você não vai se arrepender. E nesse link aqui, pessoal, quando vocês seguirem ela, se vocês tiverem curiosidade em assistir aquela matéria lá, a série sobre imposição de mãos, você é. clica nesse link aqui e já te leva para lá, né, Ellen?
Que chique, né? Ai, tô um pouco É, envergonhada. Eu não nada, dou conta chique. dessas coisas. Que legal, Chique, obrigada. chique demais. Clica aqui, você vai direto na série. Então não Isso, perca tempo, segue a Ellen Sacone aí, obrigada. que você vai Oi, gostar, você, radionauta aqui, vai gostar muito. E ela tá sempre colocando coisas relevantes para nós aí. Todo dia, Ellen, se com um tempinho que eu tenho, né, no intervalo de uma coisa ou outra, né, eu dou uma olhadinha, olho o teu, tem alguns outros que eu gosto também de ver, eu acabo olhando. eu não Mas tenho uma regularidade assim que deveria, como o marketing manda, indica, porque tem algumas recomendações para quem tem a conta comercial mesmo. Então eu não é, sigo, mas assim, pelo menos uma vez por dia eu entro e tento compartilhar um pouinho da minha rotina, sabe? Eu gosto muito de mostrar a minha rotina pessoal também, como eu falei, tem é, pato, galinha, e como isso me faz muito bem, então eu não dou conta de ficar comigo só, né? Daí eu divide. Tá certo, divide com o pessoal aí. E Erin, chegamos ao final aqui do programa. Eu queria. muito rápido, eu falo Pois muito. é, nada. Se a gente fosse parar para conversar com ela, pessoal, que eu montei uma pauta aqui com a Ellen, mas eu acho que a Ellen ia ficar até amanhã cedo com a gente aqui, porque ela tem muito, ela tem muito conteúdo bom, agradável. Não precisa falar nada. Vocês estão vendo, super agradável. Ela é super gente fina, e a gente pode pensar, se a Ellen topar, no futuro marcar uma outro bate-papo desse aí. A gente Isso, marca que tá, vamos olha, prosear. vamos prosear. É bom, né? Passa o Né? tempo, troca experiência, Aprende. aprende com o outro, é muito legal. E vocês, adionatos, espero que vocês também tenham gostado muito. E eu quero agradecer, viu, Eli? Muito obrigado de coração mesmo por você ter aceitado meu convite. Eu tive que desmarcar uma ou duas vezes. A Ellen super atenciosa, né? Ela também teve os compromissos dela, né, Ellen? Mas sempre até super atenciosa. E hoje deu certo, graças a Deus, né? Bem, desde o primeiro dia eu já fiquei muito honrada com o convite. Muito obrigada mesmo, porque o interesse no que eu faço é uma resposta para mim, sabe? Então Sim, eu agradeço de fundo de coração e espero ser à altura do que as pessoas, sabe, estão vendo aí. Eu espero realmente sim, retribuir o que eu recebo, sabe? Porque eu sim. recebo muito carinho. Olha, Então, e tenha certeza que você retribui, porque eu te conheço só de TV ou por aqui, como é que se diz? rede social, Por né? rede social, por live, por remoto, a palavra que eu queria dizer, remotamente. E já sinto um prazer muito grande de te conhecer. Tenho certeza que quem tem o privilégio de conviver com você no dia a dia aí, no trabalho, em casa, nos amigos, também são pessoas privilegiadas aí. Muito obrigado de coração. Espero de coração que sim, espero. Sim, com certeza, com Estou certeza. buscando isso nessa vida. Tá certinho. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Deus te abençoe muito aí na sua trajetória, que tudo que você faça, você, tua família, vocês sejam sempre muito abençoados, viu? Obrigado de coração pela tua participação. Eu que agradeço, que Deus abençoe a todos também. Amém. Bem, ó, e faço questão, deixei aqui do lado propositalmente, gente. A pandemia está aí ainda, tá? Vamos Ótimo, colocar a máscara, deixei assim, de caso pensado, sabe? ótimo, Para que a excelente. gente se cuide. Vamos nos Vamos. cuidar e vamos cuidar dos que estão com a gente. Exato, excelente. Fechou com chave de ouro. Vamos passar logo por isso, né, Ellen? Vamos terminar logo essa fase de vírus, né? E para você que está ouvindo, segue os conselhos da Ellen, inclusive da máscara, não esquece isso. Agradeço muito a audiência de todos vocês. Semana que vem tem mais. Boa semana a todos. E Web Rádio, tá todo mundo ligado. Obrigado, pessoal, e até a próxima.